E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans e começa aqui o programa Duplo Expresso de domingo, o seu programa de debate. Eu falo ao vivo a partir de Estocolmo, capital da Suécia, depois de uma longa pausa fora do Duplo Expresso, com a saudade enorme. Apresento o programa hoje, dividindo, obviamente, o espaço com Rômulus Maia, que está em Berna, capital da Suíça. Mas antes, Rômulus, de passar para você, eu quero agradecer a Carlos Krebs, a York, e por terem segurado essa onda com você e com todos os colegas, a Patrícia Vauquier e todos os demais comentaristas durante a minha ausência, esse projeto que é uma realização de um sonho nosso, um sonho de trazer o debate para a formação de uma consciência política. Hoje teremos o primeiro-ministro que vai ser nomeado primeiro-ministro no dia 18 de abril na Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira. É com grande satisfação que eu volto ao programa com um político deste nível. Rômulus, é um prazer estar de volta aqui. Um grande abraço para você, para a gente já é boa noite. Para a gente é boa noite, Wellington Calazans, boa noite também. Não, ainda é boa tarde para quem está no Brasil, porque agora a gente teve que alterar o horário do programa para um pouquinho depois das 4 da tarde, 4h30, já que a gente está com agora 5 horas de diferença entre o horário de Brasília e o horário da Europa Central. Então, para a gente aqui, como já passa das 9h30, 9h38, se a gente começasse no horário normal, ia começar quase meia-noite o programa, imagina a hora que ia acabar. Mas, Wellington, depois a gente bota mais o nosso papo em dia, porque já temos aquele a quem você se referiu ainda agora, o vencedor das eleições legislativas, mas num país parlamentarista, então o novo chefe de governo da Guiné-Bissau. Chama ele aí, Wellington, para conversar com a gente, você que já conhece ele tão bem. Tá bom, então, Rômulus Maia, é uma honra ter aqui com a gente o próximo primeiro-ministro de Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, pessoa com a qual tive a honra de aprender sobre política nos últimos 7 meses, Rômulus. E o microfone dele já pode ligar aí para a gente cumprimentar. Eu vou chamá-lo aqui de o senhor, que não é uma prática comum, né? Aqui normalmente tratamos todos de você, mas agora na condição de primeiro-ministro eu não vou correr esse risco, hein, Rômulus? É uma deferência ao cargo, né? Embora talvez exatamente. No trato pessoal tenha menos formalidade, mas é uma deferência ao cargo, sem dúvida. É uma deferência ao cargo, uma conquista espetacular. Domingos Simões Pereira, uma honra tê-lo aqui no Duplo Expresso. Boa tarde, meu irmão. Como é que vai? Maravilha, prazer. Estamos todos aqui. Olha, dessa saudação, quem sabe é a primeira aprendizagem que a gente tem que fazer, não é? Tirar prefixos, não é? E falar diretamente enquanto camaradas. Não é? Pois é, então vamos falar enquanto camaradas. Eu quero apresentá-lo aqui, a minha equipa, como falamos em Bissau. Rômulus Maia é advogado internacionalista, mora na Suíça, especialista em relações internacionais. E temos também nos bastidores Carlos Krebs, que é um arquiteto, professor universitário de arquitetura e engenharia, e também o York, que está nos bastidores, além da Camila Govedice, que você conhece tão bem, que esteve aí com você durante toda a campanha. É uma honra do Duplo Expresso ter feito parte dessa grande conquista, com parte da equipa trabalhando na sua campanha. Então, Domingos, todos apresentados, eu gostaria de começar a nossa conversa falando sobre um tema que, quando falamos em qualquer país, trazemos imediatamente uma reflexão dos brasileiros para esse assunto que está ganhando forma de diferentes maneiras, mas com a mesma característica, o avanço da justiça na política. Vimos algo ser desenhado em Guiné-Bissau quando você sofreu um golpe, o senhor sofreu um golpe, em 2015, depois de ter sido eleito em 2014, cumpriu 13 meses de um mandato muito bom e sofreu aquele golpe. E, de repente, a justiça começou a querer criar casos com o seu nome, etc. E a resposta do povo veio no dia 7 de setembro do ano passado, com uma recepção num percurso de 8 quilômetros, com um terço sendo ocupado por seres humanos apoiando e dizendo assim: nesse aqui, quem mexeu comigo. Como é que você analisa essa situação da tentativa da justiça invadir a política em diferentes países e como você sentiu aquele calor humano em defesa do seu nome, da sua honra, partindo do povo da Guiné-Bissau? Wellington, obrigado por esta apresentação. Quero cumprimentar toda a equipa
que o acompanha e que tenho muito prazer em aqui saudar. Deixe dizer ao Wellington que, de facto, a democracia é uma aprendizagem. Nós estamos permanentemente a aprender. E quando definimos a democracia como o poder do povo, de facto, o objetivo deve ser criar condições para que o povo, em exercício da sua liberdade e soberania, possa escolher os seus legítimos representantes. O problema é que, normalmente, isso acontece num contexto em que há interesses instalados que nem sempre estão preparados para se conformar com aquilo que é a escolha do povo. Por um lado. Por outro lado, nem sempre o povo compreende bem os instrumentos que estão ao seu dispor e que requerem, de alguma forma, a proteção dos direitos adquiridos. E por isso, esses interesses instalados estão sempre à espreita de encontrar mecanismos de fazer subjugar a vontade do povo à sua própria vontade. Isto acontece em vários quadrantes. Estamos a ver acontecer, entre aspas, no Brasil, vimos acontecer na Líbia, na Síria, agora talvez até na Venezuela. Portanto, isto vai acontecendo um pouco por todos os lados, porque as forças reacionárias, normalmente até de direita, têm tendência a achar que o que deve definir a escolha do povo são as elites, são esses poderes instalados que têm o direito de decidir o que é melhor para o povo. Foi o que aconteceu em 2014. Nós tivemos eleições democráticas, devidamente sufragadas, formámos um governo até de unidade nacional, começámos a governar o país e todas as críticas que fomos recebendo eram críticas positivas, de incentivo, das pessoas achando que finalmente o país estava saindo no sentido positivo, mas como nós vimos, aquilo que é a vitória do povo, aquilo que é a vitória do país, nem sempre é a vitória dos outros, né? Desses poderes instalados. E, portanto, toca encontrar mecanismos alternativos que permitam sequestrar o poder e impor a sua vontade. Foi o que aconteceu, mas felizmente que a democracia tem esta magia de, numa periodicidade já estabelecida, voltarmos a consultar o povo e poder voltar a estar à frente dos destinos da governação do país. É esta a avaliação que eu faço. Muito bem. Primeiro-ministro, boa noite. Primeiramente, eu queria dizer que é a primeira vez que nós conversamos, mas eu sinto como se já conhecesse um pouco, porque o que eu ouvi do senhor, a partir de Camila Govedice e Wellington Calazans, não é brincadeira, a admiração que os dois nutrem pelo senhor, e conforme eles tiveram mais convivência ainda, isso só aumentou. Eu devo dizer que eu sinto como se já conhecesse um pouco, mas não que eu não queira conhecer mais aí no futuro. De qualquer forma, eu pergunto o seguinte, como o Wellington falou, o senhor sofreu um golpe, já tinha chegado à chefia do governo na Guiné-Bissau, sofreu um golpe em 2014, então até a cronologia é semelhante com a do Brasil. Não, foi em 2015, Rômulo, um ano depois. Assumiu em 2014, um ano depois, 2015. 2015, o golpe também era o ano ali que o golpe estava se articulando no Brasil. Aliás, o pedido de impeachment é aceito pelo Eduardo Cunha no final de 2015 no Brasil. Então, a cronologia, até talvez, né, a conjuntura internacional tenha influenciado também, tanto lá como cá. De qualquer forma, nesse caso específico, em que o senhor escolheu naquele momento, talvez com seus assessores, não partir para o enfrentamento. As pessoas certamente não tomaram bem aquele golpe, poderia ter havido uma conflagração, mas o movimento escolheu tentar voltar depois através das urnas. Em algum momento ao longo desse tempo, até chegar agora em 2019, o senhor chegou a temer que não pudesse haver reversão para o golpe e para a consolidação e o avanço desse regime golpista na Guiné-Bissau, ou o senhor tinha certeza de que a força do povo, sendo devidamente convocado por suas lideranças, seria capaz de restabelecer a ordem democrática e a soberania popular na Guiné-Bissau? Olha, Rômulo, deixa-me começar por dizer que essa convivência com o Wellington e a Camila, nós sentimos que nós é que saímos a ganhar, porque eu acho que o Brasil mandou-nos para lá os melhores cidadãos do Brasil, hein? Esse é o nosso sentimento. Talvez foi esse sentimento até conhecer o Rômulo, agora vou ter que fazer uma atualização da minha lista. Mas dizer também que a similitude do caso da Guiné e do Brasil não parou aí.
Porque eu também, quando fui demitido, também fui acusado de corrupção e fui acusado de nepotismo. Eu devo dizer que a Guiné-Bissau tem um historial bastante longo de golpes de Estado, de mandatos interrompidos, de interferência dos militares na vida pública e na vida política. E, portanto, nós, ao mesmo tempo que tínhamos a consciência de que essa medida era errada, era inconstitucional, era ilegal, também precisávamos ter uma atuação que evitasse dar qualquer pretexto que permitisse essa entrada em força por parte de forças não democráticas. E, portanto, era um jogo algo sensível que era preciso fazer em vários xadrezes. Mas eu devo dizer, para responder a sua pergunta, que a minha única dúvida era se o tempo que tínhamos seria suficiente para o povo compreender aonde é que estava a verdade. E até que ponto, não é, essas forças instaladas teriam capacidade para subjugar todos os instrumentos democráticos que existiam no país. Houve momentos de muita tensão, houve momentos onde nós tememos que de facto o povo ficasse cansado e decidisse simplesmente se entregar, e esse é o maior risco que todas as democracias enfrentam. Mas eu nunca tive dúvidas, portanto para mim era uma questão de tempo, até o povo compreender que estava em presença de entidades que não têm condições de representar o Estado. E eu penso que o que nós estamos assistindo até é um processo ainda inacabado. Mas, cada dia mais, o povo está consciente da necessidade de repor a autoridade do Estado com gente de bem. Porque o Estado é normalmente uma entidade de bem, a quem o povo faz confiança. Instaurar um Estado de direito democrático, garantir a segurança individual e coletiva dos cidadãos e promover uma governação que permita uma repartição equilibrada, não é, da riqueza nacional, para que as prioridades sejam realmente atendidas e não aquilo que nós temos visto nos últimos 20, 30 anos no nosso país. Você está assistindo ao Duplo Expresso de domingo, programa de debate. Eu e o Rômulo Maia estamos conversando com o próximo primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira. Domingos Simões Pereira, para você que está chegando agora e não conhece muito a política africana, é engenheiro de formação na Rússia, tem especializações nos Estados Unidos e também tem doutoramento, como a gente fala no português de Portugal. No Brasil nós falamos doutorado em ciências políticas em Portugal. Tem polivalência, é poliglota e é um dos políticos mais destacados do continente africano, considerado o substituto de Amílcar Cabral. Para quem não conhece Amílcar Cabral, eu vou fazer uma comparação, assim, pode ser até meio ridícula, mas para o pessoal da América Latina entender, é o Che Guevara da África, do continente africano. Tá? O Amílcar Cabral que ajudou a libertação de praticamente todos os países por onde ele passou e ajudou a formar os principais partidos de independência do continente africano, entre eles o MPLA de Angola, que é considerado hoje um dos mais expressivos, que foi o partido que promoveu o fim da Guerra Fria, com o Cuito Cuanavale, que no dia 23 completou 31 anos de aniversário, aquela história que eu já comentei aqui no programa com o Rômulo Maia, onde colocou o Mandela fora da cadeia e acabou com o apartheid. Então, o Domingos Simões Pereira, que está conversando aqui conosco, eu tive a oportunidade de conviver com ele nos últimos 7 meses e testemunhei, Domingos, é a minha próxima pergunta, já falando sobre isso, que em momento algum o senhor sequer mencionou o nome dos seus adversários, em momento algum foi citado qualquer tipo de defeito ou qualquer tipo de característica do seu adversário. A sua campanha foi totalmente centrada na apresentação de propostas. Essa necessidade de ensinar ao povo o resgate, a importância do resgate da política, foi a sua arma e é a sua arma recomendada para outros países que sofrem desse mesmo mal de tentativas de desestabilização das democracias? Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que a política enfrenta neste momento crises, mas sobretudo porque a população sente um distanciamento entre aquilo que são os propósitos políticos e aquilo que depois, muitas vezes, é o exercício.
Então eu penso que é preciso começar pela redefinição daquilo que são os propósitos políticos. Para muitos, a política é um instrumento para chegar ao poder. E uma vez chegado ao poder, poder servir as classes e elites que patrocinaram essa chegada ao poder. Eu penso que é preciso voltar à função primária e aquilo que são os objetivos iniciais. Eu acredito que estamos em política para apresentar projetos de sociedade, projetos que convoquem a sociedade para a melhoria da sua condição de vida. Por isso eu dizia aos nossos colegas, aos meus colegas, a todos os que fizeram parte da nossa equipa, que enquanto os outros falavam de nós, tinham razão para falar de nós, porque achavam que nós éramos um obstáculo para continuarem a sequestrar o Estado, nós tínhamos a obrigação de falar para o povo, falar daquilo que preocupa o povo guineense, essencialmente. O povo guineense está preocupado com a sua segurança. O povo guineense está preocupado com o seu futuro. Os jovens guineenses querem perceber se vão continuar neste lamaçal de atraso e de subdesenvolvimento, de pobreza, ou podem olhar para o futuro com confiança, que vão ter formação, que vão ter emprego, que vão ter uma vida condigna e vão poder se orgulhar do país em que nasceram e onde querem realmente levar as suas vidas. Os países africanos hoje têm um grande dilema de ver todos os dias centenas de pessoas atravessarem o Mediterrâneo e muitos deles acabarem nas praias da Europa. Não pode ser este o destino dos jovens guineenses. Nós pensamos que a Guiné-Bissau tem recursos necessários, tem capacidade, tem o potencial necessário para poder construir uma vida que atraia e convoque toda a nação a uma construção mais positiva. É isto que nós tentamos fazer durante o período da campanha. Nós fizemos um diagnóstico sério. E esse diagnóstico sério não é só estrategicamente não falar dos nossos adversários. Nós não tínhamos tempo para falar dos nossos adversários. Nós tínhamos muita coisa do que falar. Nós queríamos falar de educação, queríamos falar de saúde, queríamos falar de infraestruturação do país. Nós queríamos falar daquele cantinho extraordinário que é a Guiné-Bissau, rico em biodiversidade, de vários elementos que a natureza nos proporciona e que nós queremos pôr ao relevo e ao conhecimento do mundo para juntos, todos os cidadãos do mundo poderem encontrar naquele espaço um espaço de oportunidade. É por isso que, para além de isso não atrair a nossa atenção, nós não tivemos tempo de falar dos nossos adversários. Não tínhamos tempo, não era necessário. Muito bem, primeiro-ministro. O senhor falava ainda agora aí da riqueza natural da Guiné-Bissau e à semelhança do Brasil, sabe-se cada vez mais que na costa africana há também o pré-sal e também deve haver uma província petrolífera tão rica quanto a brasileira, se não mais porque a costa é maior ainda, mas enfim. E essa riqueza também há de contemplar a Guiné-Bissau, assim como outra riqueza estratégica nos dias atuais, cada vez mais cobiçada, que são as terras raras. Então, Guiné-Bissau é abençoada com essas duas riquezas. Ao mesmo tempo que isso é uma bênção, também pode ser, em parte, uma maldição. Nós aprendemos essa lição muito bem no Brasil, porque houve uma euforia nacional quando nós descobrimos o pré-sal em 2007 e, no entanto, desde lá já começou a ser cozido um golpe que veio culminar em 2016 e a razão principal do golpe, há diversas, mas a principal certamente era o acesso das petrolíferas estrangeiras ao pré-sal brasileiro e o desmonte da estatal brasileira da Petrobras. Eu pergunto para o senhor se é necessário, se já há uma preocupação de conscientizar a população da Guiné-Bissau com relação à importância dessas riquezas e à cobiça estrangeira para que, se no futuro houver operações de desestabilização como nós enfrentamos no Brasil, se a população vai estar preparada para saber o que está por trás daquilo. Porque, infelizmente, no Brasil, a nossa liderança política foi incapaz de transmitir para a população que as ordens, o eixo central vinha de fora do Brasil. As pessoas ficaram pensando que o golpe era uma disputa paroquial entre esquerda e direita brasileira, quando ela estava totalmente refletindo o contexto geopolítico na atualidade. Na Guiné-Bissau vai haver esse esforço pedagógico, de pedagogia política com a população para poder resistir de uma forma mais eficaz e efetiva, em caso isso ocorra. É evidente que nós torcemos para que não ocorra, mas se houver essa ameaça, a lição do Brasil vai, de alguma forma, beneficiar o povo guineense? Eu espero que sim. Eu não tenho dúvidas nenhumas sobre a pertinência e a importância desse trabalho, do trabalho de conscientização, de sensibilização e de preparação do povo. Deixa só dizer duas coisas antes de voltar a essa questão.
Primeiro, qualquer tentativa de comparação com o Brasil é uma grande... Não é? A Guiné é um país exíguo, muito, muito pequeno, de 36 mil quilómetros quadrados. Mas é muito interessante essa questão, é muito importante mesmo, porque nós vivemos um ciclo muito longo de instabilidade e os próprios guineenses se interrogam: por que é isto? Como é que nós chegamos a tanto? O que é que tem provocado tanta instabilidade? Ora, sem pretender fazer uma relação direta entre causa e efeito, é importante recuar a vários indicadores. Um deles, como é que o território da Guiné-Bissau foi formado. Portanto, aquilo que é hoje o território da Guiné-Bissau resulta de um acordo que foi estabelecido entre a França, portanto, enquanto potência colonial, e que era a entidade mais presente nessa costa ocidental, com a outra potência que é Portugal. E, portanto, só para ter ideia, aquilo que era a Guiné portuguesa, antes da definição das fronteiras, foi subtrair a norte toda aquela região do Casamance, porque França negociou com Portugal e França passou a ter toda a região do Casamance, que foi a pensa ao Senegal, enquanto que, em contrapartida, não é a Guiné portuguesa que beneficiou. Foi em Angola, aquela faixa... Enclave, que chamam de enclave, de Cabinda. Enclave de Cabinda, exatamente. Enclave exatamente porque quem olha para o mapa de Angola vai se aperceber, não é, que isto foi acoplado como parte de uma negociação posterior, não é uma continuidade natural, vamos assim dizer. Portanto, é um acordo que é estabelecido entre potências coloniais. E como devem saber, na altura das independências, há um postulado, há uma convenção que é assinada junto das Nações Unidas, que diz que as novas entidades resultantes do processo de independência se comprometem a não questionar as fronteiras que foram definidas pelas entidades coloniais. E, portanto, quer dizer, a Guiné-Bissau passa a ser aquilo que Portugal e a França definiram na altura da convenção que estabeleceram. Ora, o que é que vai acontecer? Bom, não se põe em causa a parte das fronteiras. As fronteiras terrestres estão definidas, em princípio, estão definidas como ficaram definidas. Onde é que está o problema? O problema é quando os recursos, como neste caso estão a mencionar o caso do petróleo, são encontrados no alto mar, no offshore. Ora, todo o recurso que é encontrado no offshore vai colocar o problema da definição dos paralelos, sobretudo em relação àquilo que nós designamos da plataforma continental. Não é? E, portanto, nos anos de 1984, 85, não é? Os trabalhos de exploração, de estudo e pesquisa petrolífera vão dar conta que exatamente num pequeno enclave entre a Guiné e o Senegal, a antiga província francesa, não é? Se vai descobrir elementos que indicam a existência de importantes reservas de petróleo. Não é? Isso vai dar lugar a disputas entre o Senegal e a Guiné-Bissau e, como tentativa de resolver o problema por vias negociais, foi ativado o Tribunal Arbitral de Haia, na Holanda. Bom, aqui começa toda a parte interessante, mas também sensível do processo. Porque, repara, a Guiné-Bissau e o Senegal estão a disputar um terreno, uma zona dita rica em recursos petrolíferos. Vamos à Haia para um tribunal arbitral. Agora, vejam o que acontece. Quem é que aparece a defender o Senegal em relação a essa disputa? A França, a antiga potência colonial. Quem é que defende a Guiné-Bissau? Qual é a entidade que apoia a Guiné-Bissau nesse diferendo? A Argélia. Não é uma surpresa para vocês que seja a Argélia, quer dizer, não é Portugal. Por que é que eu digo que isso não é simplesmente uma surpresa, mas é algo
que deve merecer a atenção de todos os guineenses. Porque a França é a entidade depositária dos dados que delimitam a fronteira do Senegal. Portugal é a entidade depositária dos dados que delimitam a fronteira da Guiné-Bissau. E, portanto, chegar à Haia, a um tribunal arbitral, com esta diferença nos pesos das entidades que nos assistem, é evidente que a Guiné-Bissau partiu de uma posição de desvantagem. E, portanto, não admira que a sentença tenha sido a favor do Senegal. Bom, a sentença foi dada a favor do Senegal e o Senegal passa a ser o dono desse espaço. Mas olha, senhores, que a forma como os paralelos foram definidos para que essa zona fosse tida como zona do Senegal era tão evidente que estava a ser forçada, que o próprio Senegal entende que é melhor encontrarmos aqui um acordo extrajudicial, um acordo político que permita baixar a tensão nesse espaço. E, portanto, os respectivos presidentes na altura, Abdou Diouf do Senegal e o João Bernardo Vieira da Guiné-Bissau, chegaram a um acordo de partilha, e mais um elemento que vos deve surpreender, é uma partilha, mas o Senegal fica com 85% e nós ficamos com 15%, não é? De tudo aquilo que forem as reservas desse espaço. Passado algum tempo, os novos presidentes, na altura o Malam Bakay Sagna e o presidente Abdoulaye Wade, entendem que é preciso melhorar esse acordo. E passa a ser 75 e 25. Pronto, agora, afastando-me um bocado dessa dinâmica de negociações e de acordos políticos, eu penso que a pergunta que me fazem é extraordinariamente importante. É importante o povo guineense compreender que há esse risco, que há o risco da Guiné-Bissau atrair muito essa atenção. E é preciso que a nação esteja coesa, esteja unida, esteja consciente dessas ameaças, para que, num uníssono, sejamos capazes de ativar não só a comunidade internacional, mas sejamos capazes de, numa só voz, reclamarmos aquilo que é nosso de direito, que é a Guiné-Bissau. Você está assistindo ao programa Duplo Expresso de domingo, seu programa de debate. Eu e o Rômulus Maia estamos com muita honra conversando aqui com o primeiro-ministro recém-eleito. Na verdade, a eleição não é para primeiro-ministro, ele é cabeça de lista do PAIGC, o partido mais votado, e por isso, por indicação do partido, passa a ser o primeiro-ministro e assume agora no mês de abril, no próximo dia 18, provavelmente será o dia da posse, e temos a honra de conversar sobre a política africana e também a política internacional com uma pessoa que tem um profundo conhecimento, que é o Domingos Simões Pereira. Com muita honra, continuamos aqui. Apenas 2 perguntas mais, primeiro-ministro, para concluirmos a nossa conversa. Eu gostaria de falar que essa coesão tão necessária que foi citada agora na sua resposta ao Rômulus, ela se dá também nos acordos políticos. O seu governo é um governo que, para que fosse composto, teve que trazer alguns outros partidos para formar a maioria. O senhor está seguro quanto a essa composição? Acredita que há uma coesão e um nível de consciência dos partidos coligados da importância desse momento, tanto para o político como para o país? Olha, sabe, em política, certezas absolutas a gente nunca tem, não é? Mas eu acredito nos nossos parceiros, acredito sobretudo que os nossos parceiros nos acompanham na importância que nós conferimos a essa necessidade de entendimentos, de coesão, para podermos colocar a Guiné-Bissau em primeiro lugar. Quer dizer, nós fizemos a campanha eleitoral, realizamos as eleições, havendo o resultado proclamado pela Comissão Independente, é chegado o momento de nos centrarmos na governação do país. E nós não podemos estar a governar, a olhar para o retrovisor e a pensar sempre o que é que vai acontecer, vai haver instabilidade, o governo vai cair, como é que vai ser? Não, nós precisamos a Guiné-Bissau, não é nem o PAIGC, nem o Domingos Simões Pereira. A Guiné-Bissau precisa de um governo estável, precisa de estabilidade para poder ter concentração naquilo que é essencial. Mas sabe, Wellington, eu estou à vontade para falar da inclusão, de entendimento e da coesão
para colocar o país em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque em 2014, hoje seria muito fácil as pessoas dizerem o PAIGC e o Domingos partiram para esse entendimento como uma forma de sobrevivência. Não, em 2014 nós ganhámos com maioria absoluta e o PAIGC podia governar exclusivamente com os seus quadros, suas entidades. Eu entendi que não. Eu entendi e entendo que de todos os anos de instabilidade que o país já conheceu, é importante convocar a nação guineense, todas as competências nacionais, para participarem nesse esforço conjunto de construção do país. E, portanto, em 2014, eu convidei todos os partidos com assento parlamentar para se juntarem ao PAIGC na governação do país. E isso permitiu que todos os instrumentos da governação, seja o programa do governo, seja o Orçamento Geral de Estado, seja o Plano Estratégico Operacional, depois batizado por Terra Branca, e várias moções de confiança, fossem aprovados na Assembleia Nacional Popular por unanimidade. Por unanimidade. Isso deu uma grande força ao nosso governo. Isso permitiu que, quando nós chegamos a Bruxelas, para a mesa redonda que foi realizada em março de 2015, todos os parceiros internacionais sentiram que nós falávamos a uma só voz. Nós estávamos em condições de dizer que representamos a nação guineense. Ora, isto foi travado na altura, porque alguém entendeu que não. Houve vozes que disseram que eu estava a matar a democracia, porque a democracia vive do contraditório. Eu estou de acordo com isso. Eu acredito que a oposição é muito importante para uma democracia. Mas há momentos na vida dos povos, há momentos na vida das nações, em que há outros valores que também chamam por nós. Chamam por nós a necessidade, na Guiné-Bissau, de nós colocarmos o nosso país em primeiro lugar e sermos capazes de fazer aquelas reformas estruturantes que vão permitir que cada dólar que nós gastamos seja capaz de produzir 10 dólares para utilizarmos na saúde, na educação, na solidariedade, nas mulheres, nos jovens, em tudo aquilo que deve contar para o cidadão guineense. E não fazermos aquela política que muitas vezes nós copiamos de fora, sem compreendermos que estamos em fases políticos diferentes. É normal nós olharmos para os noticiários da Europa e pensar que a democracia se faz de combates, de guerras, de manifestações, de quebrar tudo, de partir tudo e construir no dia seguinte. Esses países chegaram a esse nível. E ainda bem que chegaram a esse nível. Nós temos que dar os nossos passos. E para chegar a esses passos, há aqueles pressupostos que devem ser realmente colocados. E, portanto, eu volto à questão para dizer dos 4 partidos que estarão agora, dos 6 partidos, desculpe, dos 6 partidos que estarão agora representados na Assembleia Nacional Popular, 3 se juntam ao PAIGC para formarem um grupo de 4 partidos e terem uma maioria absoluta no hemiciclo da Assembleia. Nós temos tido um diálogo franco, porque eu acredito que uma coligação dessa natureza não se sustenta com contrapartidas, sustenta-se com a verdade. Não é? O PAIGC não teria nenhum problema em aceitar que outros blocos formassem a maioria, mas os custos para a Guiné-Bissau, os custos para aquilo que nós projetamos para a Guiné-Bissau seriam muito elevados. E felizmente que esses partidos compreenderam o credo que o PAIGC estava a lançar e se juntam a nós e disseram muito claramente que é preciso resgatar os valores da democracia, é preciso respeitar a vontade do povo, é preciso governar para no final dos 4 anos nós termos um país diferente para melhor, onde as prioridades coincidam com aquilo que é a vontade e a aspiração do povo guineense. Essa é a nossa convicção. Muito bem, primeiro-ministro. Para encerrar, conforme combinado, então eu faço a última pergunta, que é a seguinte: mais uma vez a gente tenta tirar lições também da experiência guineense para a nossa luta no Brasil. E nós tivemos alguns problemas ao longo dos anos no Brasil por não termos muita certeza sobre o que leva a uma falta de eficácia na ação da esquerda. Algumas pessoas dizem que há divergência de interesse, até em alguma medida cooptação. Eu pergunto o seguinte, com relação ao que ocorreu em 2014, 2015 na Guiné-Bissau e a volta agora, o partido PAIGC passou por uma renovação, novos nomes, algumas pessoas se retiraram do partido, e eu pergunto para o senhor quão importante foi essa renovação partidária, o reforço da coesão de quem ficou para fazer esse enfrentamento, quão importante foi isso para essa vitória,
para que esse golpe pudesse ser derrotado e agora o PAIGC voltasse dos braços do povo para o governo da Guiné-Bissau? Eu penso que é extraordinariamente importante, porque, repara, é preciso revisitarmos o percurso político que a Guiné teve que enfrentar. Nós saímos de uma guerra de libertação, conduzida pelo partido PAIGC, que tinha à frente um líder extraordinário. E aproveito de dizer que a comparação que o meu amigo Wellington fez na altura e que muitos guineenses fazem, eu tomo isso como um incentivo para continuar nessa linha e nessa senda. Mas não tenho qualquer intenção de me ver comparado a Amílcar Cabral, que realmente foi um ideólogo e um revolucionário extraordinário. Eu ainda não tenho andança suficiente para pretender esse tipo de comparação. Mas, de facto, o Amílcar Cabral desenvolveu uma tese libertária extraordinária que ultrapassou as fronteiras da Guiné-Bissau. E, portanto, quando nós atingimos a independência proclamada em 73, não é, o novo país que surgia era um país que prometia muito. Um país uma nova nação, que todo mundo olhava como uma grande referência. Não é? Enfrentar uma potência colonial como era a portuguesa e que tinha todo o apoio da NATO e sair vencedora, formando uma nova nação. O que acontece é que o evento da independência é precedida pelo assassinato do líder carismático que era Amílcar Cabral. E então nós começamos o processo de formação do novo Estado sem contar com aquele que era o ideólogo, aquele que pensou toda a estratégia da libertação. E, portanto, nós tivemos várias dificuldades, vários problemas. Tivemos um golpe de Estado em 80, dentro da própria estrutura governativa, e, portanto, saltando todo este período, nós chegamos a 94, que foi o período da abertura democrática. É importante dizer que a abertura democrática, a introdução de novos partidos e da eleição democrática, não acontece como resultado de uma evolução natural dos partidos e da própria situação política. Não, foi uma imposição das instituições de Bretton Woods, sobretudo do Banco Mundial e da FMI, que chegaram à conclusão de que o programa de ajustamento estrutural que eles vinham implementando não teria nenhum sucesso se não fosse acompanhado com reformas políticas. E, portanto, toca implementar a democracia. Eu fiz esta resenha muito rápida para chegar a este ponto. E por que este ponto é importante? Porque chegar a esse ponto, a entrada de novos partidos que não tinham e não tiveram tempo para conceber uma ideologia de sustentação da sua política, levou a uma outra proclamação. A proclamação de que as ideologias estavam no fim. Estávamos no fim das ideologias, esses valores não contam, o importante é ter uma estratégia que leve à vitória. E, portanto, o importante é ganhar eleições. Ganhar eleições e poder, de facto, governar. E, portanto, nós também embarcamos nisso. As ideologias foram deixadas para trás e, portanto, é uma guerra para chegar ao poder. Quando as ideologias são subtraídas e esses valores desaparecem, qualquer mecanismo, qualquer diligência serve para chegar ao poder. E aí, o que é que vamos encontrar? Corrupção. Não é? Vamos encontrar o narcotráfico, todo o tipo de crime organizado, onde, obviamente, a direita está muito mais à vontade do que a esquerda. Não é? A esquerda fundamenta-se, sobretudo, com valores nos conceitos ideológicos, no valor do homem, em tudo aquilo que são valores universais ligados ao homem. A direita se fundamenta no material. Não é? E, portanto, nessa disputa, quando nós retiramos a ideologia, a direita parte com vantagens. E, portanto, foi necessário este período para nós começarmos a compreender, e é importante dizer que não é só os partidos que começaram a perceber. O povo começa a perceber que quem ganha eleições com base em valores materiais também governa com base em valores materiais. Portanto, eu não posso ser um partido que faz campanha dizendo que sou capaz de recolher mais valores, mais dinheiro, trabalhar com elites, e você esperar que depois eu vou governar a pensar no povo. Isso é uma contradição. Não é? E, portanto, o povo começa a compreender que se nós esquecemos a ideologia na componente estratégica, também vamos esquecer a ideologia na componente de governação.
E é o que dá um novo momento para as esquerdas. É a responsabilidade que nós temos. Não é recuperar as ideologias daquela concepção dos anos da libertação da África, anos 60, não é? O mercado é uma realidade. Agora, é possível promover uma lei do mercado que seja humanizada, que seja social, que tenha em conta as disparidades, que seja capaz de corrigir essas disparidades e ofereça a todos os cidadãos as mesmas oportunidades. Não é? Aquilo, eu não resisto a dizer, aquilo que em parte o Lula começou a fazer e que provou ao mundo que era possível fazer. Eu tive esse privilégio. Eu tive o privilégio de estar muito próximo do presidente Lula, de acompanhar a sua governação e sentir como ele pulsava o pulso do povo e como ele sofria com o povo. Eu quero ser um governante que pensa o povo, que sofre com o povo e tenta traduzir nas políticas públicas aquilo que é a aspiração e aquilo que são os objetivos fixados pelo povo. Esta é uma convicção profunda e eu acredito que as esquerdas vão poder recuperar parte desse conceito ideológico, porque é através do conceito ideológico que nós recuperamos os valores. E é através dos valores que temos uma governação que coloca como prioridade aquilo que é prioritário para o povo. Domingos Simões Pereira, em nome de toda a equipa, eu vou falar português lá da Guiné, toda a equipa do Duplo Expresso e de todos os nossos seguidores e certamente de todos os amantes da democracia e desses valores todos que foram citados aí, desejamos que o seu governo, que iniciará agora no mês de abril, seja coroado de muitos êxitos e que tenhamos o prazer de noticiar grandes conquistas para a Guiné-Bissau, esse país irmão, e que fala, inclusive, a nossa mesma língua, e precisamos aprofundar essa relação entre o Brasil e Guiné-Bissau, essa relação de respeito e de desenvolvimento dos dois lados, sobretudo de aprendizado da política. A política na Guiné-Bissau ela é respirada de uma maneira muito mais intensa do que a brasileira. Falo isso como brasileiro com muita tranquilidade. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Espero que possamos tê-lo em outras oportunidades. Um grande abraço e boa sorte. Obrigado, meus irmãos. Obrigado. Nós contamos convosco, hein? Essa tarefa é conjunta. Obrigado. Nha mantenha de irmandade. Tá vendo? Tá bom. Um grande abraço, felicidade. Um abraço. Estamos juntos. Estamos juntos. Conversamos aqui com o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira. E eu acredito que você que está assistindo ao Duplo Expresso tenha gostado dessa conversa, uma história muito pouco comentada no Brasil. Né? É preciso que o brasileiro mergulhe mais na política de outros países. E, Rômulus, agora a gente de volta aqui, depois de tanto tempo, para as nossas conversas habituais. Não, mas sobre antes conta o que você falou em crioulo aí, Wellington. E a montanha da Irmandade é um cumprimento, assim, Irmandade, é em crioulo, né? A língua mais falada lá do país, e eu que fiquei a campanha inteira fazendo edição e acompanhando a edição em crioulo, foi uma situação, mas eu consegui. Camila já pode dar aula de crioulo, né? Sim, tranquilamente, era incrível mesmo, assim, ela passava, falava crioulo com todo mundo e respondia, eu digo, poxa, o negócio aqui é sério. Então, mas eu tenho que dizer mesmo, foi uma grande honra, e essa aproximação que eu estava falando com os países de língua portuguesa, sobretudo do continente africano, mas os países africanos de modo geral, ela é necessária, Rômulus. O Brasil fica projetando muito uma Europa, como se diz, imaginária, uma Europa idealizada, estereotipada. Não é? Então, tem muita gente que pensa que a pauta de Oslo, por exemplo, é essa bandeirinha identitária, né? E não é bem isso. Em Oslo, o pessoal está discutindo mais o petróleo, o que é que vão fazer com o dinheiro do petróleo e quais os benefícios e os impactos nas suas vidas. É isso que é discutido por lá. E nós precisamos entender o que é que se passa nos países africanos para que nós possamos cair na real. O Brasil, eu chamo esse processo com muito lamento de congolização, o Brasil vive esse processo de congolização, o Brasil mergulha num abismo
assim, que realmente sem precedentes. Eu desconheço na história, nem quando eu tento fazer paralelo com Chile, paralelo com México, paralelo com o próprio Congo, eu olho para o Brasil, eu vejo com muita preocupação, Rômulus. Eu vejo com muita preocupação tudo isso que está acontecendo no Brasil, sobretudo, e isso é o que mais me dói, os atores que se apresentam como de esquerda no Brasil, e que são simplesmente desvio de foco, são simplesmente entretenimento da direita, tirando o brasileiro do verdadeiro debate, tirando o brasileiro daquilo que realmente importa. E todas as denúncias que temos feito ao longo da existência do Duplo Expresso, ela lamentavelmente vem sendo confirmada, e eu acredito que tenhamos aqui um pouco para falar sobre esse descaminho desse país que temos esse compromisso moral, ético, de tentar lutar para despertar de alguma maneira a consciência política dos brasileiros, evitando chamar qualquer banana de guerreiro, não é isso, Rômulus? Com certeza, Wellington. Eu lembro o dia que você falou que se uma pessoa quiser te ofender hoje em dia, é chamar de guerreiro, né? O pessoal conseguiu estragar uma palavra tão bonita, a gente lembra de tantos exemplos históricos, mas de fato a banalização dessa adjetivação no Brasil realmente tornou ela sem sentido e hoje em dia até depreciativo, né? Você vê alguém, aí quem é chamado de guerreiro, você vê que na verdade é algo até que causa alguma desconfiança. E de fato, Wellington, é muito triste a gente ver, em certa medida, que apesar do nosso esforço e de outras tantas pessoas aí, esse pessoal continua ainda conseguindo iludir muitas pessoas, né? Então, também há a questão dos afetos, né? As pessoas, é muito dolorido virem a perceber que aquelas lideranças não são, ou são ineptas, ou não têm competência, ou então, pior ainda, podem ter sido cooptadas ou estarem sendo chantageadas por poderes aí ocultos ou até ostensivos, como é o caso da Lava Jato. O fato é que a resistência no Brasil ela fica muito aquém do que ela deveria ser, e até quando você vê um país menor que o Brasil, como é a Guiné-Bissau, mas outros também, quantos outros aí não passaram por tentativas de desestabilização? Eu lembro até uma época, acho que no ano passado chegou a falar que começaram também a querer fazer tumulto em Angola, e outros países que têm desafios muito maiores do que o Brasil tinha. O Brasil aí oitava economia, chegou a quase chegar à sexta ali, brigando com a França para chegar na sexta posição, e foi muito fácil. E eu acho que sempre se perguntar como pode ter sido tão fácil derrubar, desestabilizar e derreter a institucionalidade de um país tão grande, com uma economia tão forte, que estava ali já com um pezinho no seu futuro depois do governo Lula, né? Foi fácil demais. E aí eu acho que a gente tem que se perguntar como pode ser. Por que outros países com desafios muito maiores conseguiram resistir e no Brasil foi fácil? E isso certamente tem a ver com a qualidade da liderança da esquerda no Brasil, em parte pela sua falta de competência, mas também pelas laranjas podres que a gente tanto denunciou e vai continuar denunciando aqui no Duplo Expresso. Wellington Calazans. Estou meio enferrujado aqui como operador, né? Demorando mais do que o habitual para abrir o microfone. Rômulus Maia, vamos falar um pouco sobre os recentes acontecimentos. Essa semana, uma discussão muito intensa em torno da celebração da ditadura, que, na verdade, como você estava falando aqui em off comigo, com o Carlos Krebs, antes de começarmos o programa, é uma data fake, porque o golpe foi realmente no dia 1º de abril, né, lá em 64, e não no dia 31, como os militares tentam, porque foi um golpe de mentira, né? Eles deram um golpe dizendo que era para resgatar o Brasil e etc. Tinha que ser no 1º de abril mesmo. Eu publiquei hoje aquilo que eu sempre falei aqui no Duplo Expresso, sem nenhum tipo de constrangimento, mas com muito lamento, porque nós já fomos acusados até de defender as Forças Armadas como se isso fosse uma coisa ruim. Quem não leu Maquiavel não sabe a importância de ter a defesa ao seu lado, né? Então, é esse equívoco de confundir uma ditadura com a instituição Forças Armadas que leva o brasileiro progressista a criar uma antipatia pelos militares e o brasileiro alienado uma empatia pela prática equivocada de um recorte histórico das Forças Armadas brasileiras.
Então, quando eu penso em Forças Armadas, Rômulo, e certamente o expressional mais consciente politicamente, nós falamos sobre pesquisa científica, nós falamos sobre desenvolvimento, sobre indústria pesada, sobre indústria naval, sobre proteção das fronteiras e tudo mais. Agora, o que estamos vendo no Brasil, Rômulo, é um papel limitadíssimo de porteiro de puteiro. Tá? Assim, sem nenhum constrangimento, podemos falar isso, o Brasil virou um verdadeiro brega, tá? Assim, bem classicamente falando, e as Forças Armadas cumprem esse papel de proteger quem está lá dentro porque entrou com a senha, tem a senha verde-oliva, e aí pode fazer o que quiser lá dentro que eles deixam. E isso está passando dos limites. Chegou um momento, porque não temos esquerda no Brasil, e não temos direita, atenção, nós temos entreguistas e temos covardes, certo? Não temos o que seria esquerda, é um bando de covarde ou infiltrado, que trabalha para interesses alheios ao do povo. E a direita brasileira, ela confunde ser entreguista com ser de direita, porque em diversos países, ser de direita é defender o interesse do capital privado, mas não significa destruir o Estado, porque não existe setor privado forte sem um Estado forte, em lugar nenhum, e nunca vai existir. E essa falta de consciência política impõe, Rômulo, uma reflexão profunda sobre o resgate do nacionalismo. Obviamente que quando falamos sobre nacionalismo, falamos sobre nacionalismo sem xenofobia, isso que fique muito claro. Mas está faltando isso, não há uma liderança nacionalista no Brasil, há um vácuo, e será aí esse verdadeiro nacionalista, porque nacionalista é uma coisa boa, não é como o cara que diz que é de direita ou de esquerda. Ou o cara é nacionalista ou ele é entreguista, ele não tem como titubear, é aquela característica, assim, ou é ou não é, ou é preto ou é branco, assim, é barroco o negócio. Não é? Então, Rômulo, eu acredito que nós tenhamos atingido esse limiar, onde o verdadeiro nacionalista que trouxer esse sentimento para a política, ele será o novo líder político brasileiro, porque há esse vácuo na política e esse governo que está no poder não tem nada a oferecer ao povo, além de desemprego, miséria e abandono, e essa esquerda Leblon, que daí não tem vida longa, porque o povo não vai querer ouvir falar de bandeirinhas identitárias que a direita plantou para facilitar o desmonte. Então, Rômulo, eu queria ouvir também a sua reflexão. Tenho lido tudo que você tem publicado, obviamente, e eu peço desculpas pela ausência mais uma vez, mas como você viu, foi por uma causa muito nobre, não é? E eu espero que possamos trazer de volta esse importante debate sobre a questão do nacionalismo no Brasil. Certamente, Wellington Calazans. É preciso que as pessoas compreendam. Na Europa, a palavra nacionalismo ela até tem um peso um pouco pejorativo, no sentido de que o nacionalismo aqui seria identificado com a extrema-direita e com a xenofobia e com os conflitos que mancharam a terra aqui de sangue durante séculos e séculos. O mais recente aí na metade do século XX com a Segunda Guerra. Já no Novo Mundo, nas Américas ou até na África, o nacionalismo está ligado a uma luta de emancipação diante de potências coloniais, né, diante de imperialismos. Então, de fato, ele não tem esse caráter xenofóbico que pode ter ou é pintado. Tem uma frase famosa do Mitterrand que ele falou que o nacionalismo é a guerra. Não, no Brasil, não, o nacionalismo não é a guerra. Pelo contrário, o nacionalismo é o fim da guerra civil não declarada que existe no Brasil, em que você mata preto, pobre, né, as pessoas do morro, pela desigualdade, pelo povo não ser dono das próprias riquezas. Você falava aí da ausência de esquerda, né, e desse pessoal da esquerda Leblon, Wellington. Esse pessoal tomou aí uma pedrada na cabeça por esses dias, você certamente deve ter visto isso, porque a gente, para seguir nessa letargia, a gente tem que continuar mantendo nos locais de liderança, no papel de suposta liderança, determinadas pessoas. Aí surgem até cultos à personalidade em determinados momentos, como surgiu aí a partir de 2015, 2016, com relação à ex-presidente Dilma Rousseff. Só que eu tenho que aqui dizer da minha solidariedade, da minha empatia com quem é tropa de choque dela nas redes sociais, porque, olha, a tarefa dessas pessoas não é fácil, então, Calazans, não é fácil. E aí, aqui a gente não está para passar pano para ninguém, seria muito fácil a gente não abordar esse assunto, mas como a gente vê a necessidade de a gente criticar as lideranças para que
se elas não quiserem liderar, abram espaço para quem queira e convoque o povo para a luta, aí eu sou obrigado a mencionar essa última da Dilma Rousseff, depois do pacto com o diabo, você fala, não tem como piorar. Tem, sempre tem como piorar. Olha o que a Dilma Rousseff falou, Wellington Calazans, por esses dias. Aqui é uma postagem do deputado Bongás, do PT, no Twitter dele, eu acredito, que falou o seguinte: um repórter tentou extrair de Dilma uma palavra sobre a continuidade do governo Bolsonaro. E aí, aspas para a ex-presidente Dilma Rousseff. Não faço prognóstico de queda de presidente legitimamente eleito. Se não entendeu, vou repetir. Não faço prognóstico de queda de presidente legitimamente eleito. A Dilma falou isso referindo-se ao Bolsonaro. Sou uma democrata, não sou uma golpista, disse a presidenta. E aí eu compartilhei isso, Wellington, com um textinho aqui, ó. Você me marcou lá. Pois é. Eu botei aqui, ó. Dilma, a republicana do inferno. E depois tem gente querendo me dizer que Dilma não foi cooptada. Detalhe, aqui eu reafirmo, eu ouvi que ela foi sim cooptada até de pessoas sérias que trabalharam no seu governo, no governo da Dilma. O pacto com o diabo, a que ela fez referência meses atrás, quem não lembra aí, ela falou que faria até um pacto com o diabo para derrubar o Bolsonaro, isso foi bastante explorado nas redes sociais subterrâneas do bolsonarismo. Certamente eles agradeceram muito essa bola fora, entre aspas, da Dilma. Pois é, o pacto com o diabo não era figura retórica. Ela, a Dilma, entende do assunto. O que ela diz? Bolsonaro foi legitimamente eleito. Que eleição legítima é essa? Deve ser porque eleição sem Lula até era fraude, como o PT passou meses falando. Mas depois eles colocaram o Haddad e não disseram que o Haddad era Lula, então a eleição deixou de ser fraude porque o Lula, na verdade o Haddad, participou. Não era essa a história? Lembrando ademais, Wellington, que ela implodiu, isso eu não perdoo, os pilares jurídico-políticos do referendo revogatório ao concorrer para o Senado para perder. E sequer, isso que é inaceitável, se ela quisesse concorrer, ainda é uma discussão agora, sequer renunciar à pretensão, antes de se registrar como candidata, sequer ela renunciou à pretensão de reconhecimento da nulidade do impeachment no STF. E isso tem uma expressão em latim que se chama venire contra factum próprio, é você cometer uma contradição na sua atuação que já prejudica a sua causa. Se ela, ali naquele momento, se registrou como candidata e ela não se desincompatibilizou e nem disse que renunciava àquela pretensão de ser restituída à presidência, quer dizer que ela, que era a maior interessada, reconheceu como legal, legítima a sua destituição. Ela acabou com qualquer fundamento para o pedido de referendo revogatório, tanto jurídico como política. E aí eu concluí falando isso. Ela, dessa forma, reconheceu a legalidade e a legitimidade do impeachment que ela sofreu. Eu boto sofreu entre aspas, porque eu sempre tenho que lembrar, Wellington, daquela foto no intervalo dela, do Lewandowski, do Aécio e do Cardoso, os três gargalhando. Então, sofrer impeachment é difícil para quem fez isso rindo. Já que ela não precisou, a Dilma não precisou se desincompatibilizar para concorrer. E aí, Wellington, toda vez que a gente faz esse tipo de postagem, vem aquele pessoal lá da tropa de choque encher o saco. Olha, não adianta o pessoal vir para cima, né? O pessoal lá do Anula STF veio para cima. Mas, aliás, cadê o Anula STF? O que fizeram com a assinatura que passaram aí anos, meses coletando? O pessoal discreto sumiu aquela história do Anula STF. E o pessoal também desse culto à personalidade que surgiu, né, negócio do Querida, veio encher o saco. Eu falo, olha, desculpa, eu sei que ela deixou vocês aí desse culto à personalidade lá do Volta Querida, deixou vocês numa saia justa, numa sinuca de beco, mas não venham descontar a gente tem todo o direito de fazer essa crítica e não deixa de ser uma das razões porque não há uma resistência efetiva. Quando você tem alguém que até pelo caráter simbólico deveria estar à frente da luta dizendo que o Bolsonaro foi eleito legitimamente, cadê até a acusação ridícula do PT de que o Bolsonaro foi eleito com fake news? A gente sabe que não foi isso, teve caixa 2, outras coisas, mas eles dizem que se não tivesse sido a tal da mamadeira de piroca, o Haddad ia ser o presidente. Para eles, eles ficam tentando perpetuar essa narrativa. Mas até dessa forma, ela vai e diz que a eleição é legítima? Que espécie de companheira de luta é essa? Entendeu? É muito, muito difícil, Wellington. E aí você vê que até foram recorrer lá, eu mostrei aqui mais cedo, o pessoal da Globosfera também entrou nessa, porque caiu muito mal, né? O pessoal, mesmo da base do PT, quem é petista, não perdoou essa declaração dela, aí tiveram que arregimentar blogs e tal. Aí já vieram com papo, Wellington, dizer que a economia, né? A gente está falando do pronunciamento dela em 2019 sobre a eleição de 2018.
Mas aí começaram a falar que ela, na presidência dela, a economia era maravilhosa e tal. Ninguém está falando disso. Mas mesmo assim, eles quiseram dizer que a economia só desandou no golpe. Eu tenho que lembrar e falar, não, 2015, todo mundo sabe que a recessão começou em 2015, quando ela estava na presidência. Eles falam, não, mas a culpa foi exclusivamente da Lava Jato e das pautas-bomba do Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados. O pessoal quer falsificar a história que aconteceu outro dia, minha gente. É só ir ver lá, que foi na presidência dela. Não foi o Eduardo Cunha que nomeou Joaquim Levy, né, o rei da tesoura, e começou o contracionismo no Brasil. Ele fez o maior corte, maior contingenciamento orçamentário da história do Brasil, 90 bilhões. Nada mais contracionista do que isso. Ele impôs, no início do governo dela, um tarifaço lá de reajuste de energia, combustível, etc, etc., impôs aumento na taxa básica de juros no Banco Central e destruiu com isso as expectativas dos empresários, pararam de investir, vendo que a economia não é crescendo, não haveria mercado, então para isso não há razão para investir, para contratar, e também implodindo a situação fiscal, porque os cortes que eles fizeram, a receita caiu muito mais que proporcionalmente. Então, na verdade, em vez de melhorar a situação fiscal, ela piorou e muito. Então, não vamos tentar falsificar a história, aqui a gente não está para passar pano, não estamos em época de eleição, não há porquê não falar as coisas honestamente como elas são. E aí, nesse caso, mais uma vez, tem que reforçar, Wellington, a minha solidariedade e empatia com quem tenta defender a Dilma nas redes sociais depois dessa declaração infeliz dela. A vida de vocês é muito difícil. Pois é, Rômulo, e para completar essa lista de tragédias dilmistas, temos o acordo dela com Jucá para a entrega do pré-sal, temos a criação de todas as leis que criminalizam movimentos sociais e sindicais, temos a prisão de Lula em segunda instância, um troféu de uma lava-jato que ela é a madrinha, e temos uma série de sandices praticadas por Dilma Rousseff, uma infiltrada na esquerda brasileira desde a destruição da imagem de Brizola dentro do PDT. Então, ela é a agente quase perfeita, porque me enganou a você que está me assistindo. Você não tem que ficar com raiva de mim. Eu chorei quando Dilma sofreu o impeachment, não só por ela, mas pela democracia, porque, apesar de Dilma, era a democracia que estava em jogo. Não é? E temos relatos de pessoas muito sérias, de senadores, de deputados que estavam nas negociações e que sabem o que ela fez para consolidar o golpe que nós estávamos lutando contra. Ela queria ser a honesta que foi golpeada para sair como vítima de algo que ela construiu. Então, essa é a cara desse PT que sobrou. O PT que prendeu Lula e que está fingindo. Aí eu vou entrar, você botou a foto aí no ar enquanto eu estava falando, e também mencionou a palavra foto. Eu, mudando de assunto rapidamente, Rômulus, eu venho aqui falar uma coisa muito chata. Mas eu não tenho muito medo de receber crítica, não. Pelo contrário, eu adoro. Para melhorar, a gente tem que saber ouvir a crítica. Mas tem uma campanha aí de leilão de foto de Lula que vá à merda. Ô Rômulo, olha o nível de Lula. O cara tá fazendo leilãozinho de foto. Meia hora de povo no cangote de Moro, Lula sai da cadeia. A questão é que a gente não tem liderança. E essas coisas que ficaram aí com a marca PT, que continuam enganando, são essas coisas que querem chegar ao poder depois, dizendo que foi a esquerda que chegou no poder, e é disso que eu tenho medo. Então, Rômulus, a nossa solidariedade a Lula como preso político, que ele não quis ser preso político, ele preferiu se entregar, que quando ficam aqui fazendo críticas duríssimas contra o professor Luiz Moreira, essa reflexão não está sendo feita, mas é isso que o professor Luiz Moreira diz, só que ele fala com termos muito mais técnicos e jurídicos do que eu. Então, desenhando aqui no baianês, que eu sei, quando Lula não ouviu o duplo expresso e se entregou na embaixada para ficar fazendo comício lá e preferiu ouvir que HC não iria caber HC em prisão preventiva, aquelas baboseiras que a gente já sabe aqui, com 30 moedas e 30 advogados lá no sindicato, na região do ABC, ele deixou de ser um preso político, passou a ser um político preso. Isso enfraquece qualquer resistência. Isso enfraquece o meu poder de cidadão de questionar
os atos democráticos ou antidemocráticos. Então, é importante que você que está me assistindo pare com essa paixão cega, porque Lula vai completar 1 ano na cadeia. E eu e Rômulus, antes dele ser preso, falávamos aqui, vai entrar e não vai sair. E se sair, vai ser como Mandela, batizado com a riqueza já distribuída para os outros e a liberdade dele sendo celebrada pelos desdentados. E no caso do Brasil, pelos desempregados, abandonados num estado totalmente falido, porque estão destruindo o Brasil numa velocidade impressionante. É por isso que eu digo, é importante lutar por Lula? Sim, questão humana e por reconhecimento de tudo que ele fez. Que negar isso também é crueldade e até burrice política. Mas é preciso resgatar o Brasil. E essa luta tem que estar acima de qualquer outra luta nesse momento. Rômulus. Wellington, isso é algo que acende um debate muito intenso aqui. Nesse caso, eu divido, falei até no ar da posição do professor Luiz Moreira, no sentido de que eu concordo com ele que tanto o Lula como o PT não agiram para que a prisão dele fosse política. Pelo contrário, eles continuam agindo processualmente, até naquela característica daquele dia fatídico, dia 7 de abril, em que ele acabou de se entregar, para que a sua prisão não fosse caracterizada como política. Mas, para mim, apesar dos esforços enormes do PT jurídico para que ele seja um político preso e não um preso político, é independente dele, em alguma medida, e até essa condição, porque a gente vê todo aí a questão do golpe. Mas, de fato, é uma situação muito difícil, e eu compreendo perfeitamente a posição do professor Luiz Moreira, até falei isso para ele no ar, e essa argumentação não deixa de fazer sentido. Eu não posso discordar, mas eu vejo a lógica intrínseca na argumentação dele pela atitude do próprio PT jurídico. Seria contraditório alegarem da maneira que essas pessoas... eles alegarem que é uma prisão política é contraditório. Agora, nós que não participamos disso, pelo contrário, queríamos o enfrentamento, fizemos tudo para que houvesse o enfrentamento, tentamos evitar a sabotagem do PT jurídico ao presidente Lula no máximo das nossas possibilidades, entrando aqui em lives extraordinárias na madrugada, naquele dia de sexta para sábado e tal, e falando ali mentira, o pessoal está plantando isso, está acontecendo isso, o Lula quer resistir, vai para lá, etc, etc. A gente fez tudo que a gente podia. Mas, de fato, essas pessoas... eu não digo o Lula, mas essas pessoas estão impossibilitadas de falar. Se elas falam em prisão política, elas estão querendo fazer apenas a exploração política disso, porque elas em nenhum momento agiram para a politização daquilo, ou pelo menos para que fosse evidenciado o caráter político daquela perseguição. A todo momento elas lutaram para normalizar e tornar aquilo parte daquele cenário de as instituições funcionam normalmente. Então, de fato, fica difícil essas pessoas, essa ala do PT, em especial o PT jurídico, como falou o professor Luiz Moreira, falar em prisão política. Então, eu sei que isso é difícil para as pessoas, mas, de fato, há essa nuance, digamos assim. Então, dá para compreender a posição dele, embora eu continue falando que independe da ação deles e da própria ação do presidente Lula, a caracterização para quem está de fora, para quem é analista e para quem lutou, de fato, para que houvesse uma resistência, a caracterização do Lula como preso político. Mas eu concordo totalmente com o que você diz, Wellington. Eles conseguiram cercar de uma forma, e você vê aí que está avançando as acusações contra os filhos do presidente Lula no Ministério Público de São Paulo, lá na Lava Jato de São Paulo. Então, ele sabe que os filhos estão cercados, já perdeu um neto, já perdeu a esposa, perdeu um primo assassinado no dia em que ele ensaiava uma resistência no sindicato. Eu acho difícil. Inclusive, eu não exigiria dele, uma pessoa que já está com 70 e tantos anos, 72, 73, eu não exigiria dele mais sacrifícios. Então, se ele fosse sair como Mandela, eu compreenderia. Talvez eu já tivesse desistido até antes. Quem vai saber? A gente só sabe quando a gente passa por uma experiência dessa. Agora, por mais que a gente tenha empatia e solidariedade pela figura humana, pelo indivíduo, a gente tem que tirar as lições políticas disso, as consequências políticas de uma eventual composição. Pode ser que ela nunca venha, eu até acho que não vai haver. Mas se houvesse, eu compreenderia. Agora, a gente não pode também ficar dependendo disso, de uma circunstância pessoal, humana, um drama humano, para deixar isso comprometer a luta da coletividade, do povo brasileiro e da nacionalidade, da sobrevivência do Estado brasileiro. Então, é algo que a gente tem que ficar de olho. Eu, de qualquer forma, acho ainda que é improvável. Eu acho que o pessoal vai manter ele até o final. Ele está com a segunda condenação, né? Agora, periga a primeira condenação ser confirmada no STJ, já com o julgamento para, acho que 7 de abril, algo assim, da segunda instância no STF. É possível
que o julgamento na terceira instância se dê antes disso. A gente viu uns recursos aí, discutimos até bastante isso com a Thaís Moia nessa semana. A gente está na expectativa da confirmação do TRF4 da segunda condenação. Fora isso, tem o processo do terreno do Instituto Lula. Fora isso, tem o processo com a mais dos caças Gripen. Tem o da medida provisória das montadoras. Enfim, o que mais eles inventarem? Eu acho que aquele do acervo presidencial até acabou, né? Mas, enfim, o que eles puderem inventar, eles vão inventar. E lembrando que, por mais que a gente queira exigir do presidente Lula um sacrifício maior, eu não sei se a gente tem esse direito, Wellington, porque a gente não teve a altura da luta. Tudo bem, a liderança não chamou, mas a gente também espontaneamente não forçou a liderança a chamar, né? A gente foi muito fácil pacificar, também não foi tão difícil pacificar o brasileiro, não, e aí eu me incluo, todo mundo aí, né? A gente foi fácil pacificar. Então, eu não exigiria isso. Agora, a gente tem que tirar as consequências disso, né, Wellington? Então, ele está cercado, aí os filhos, o pessoal indo atrás. Enfim, é um drama humano, ainda mais alguém já sentido nessa cidade que perdeu recentemente até o próprio neto, Wellington Calazans. É isso aí, Rômulo. Você está assistindo ao programa Duplo Expresso de domingo, seu programa de debates. Eu sou Wellington Calazans, estou falando ao vivo a partir de Estocolmo, capital da Suécia. Apresento o programa com Rômulo Maia, que está em Berna, capital suíça. Programa que tem como produtores hoje Carlos Krebs, Yorkshire T, Patrícia Vauquier e também Camila Govedice, ou seja, o time dos bastidores está maior do que o time dos apresentadores. Na primeira parte do programa, entrevistamos o primeiro-ministro que foi eleito recentemente e será nomeado, será empossado, primeiro-ministro da Guiné-Bissau no próximo mês de abril, dia 18. Domingos Simões Pereira, foi uma ótima oportunidade para que você conhecesse um pouco mais sobre a política africana a partir desse país irmão que é a Guiné-Bissau. E agora estamos falando um pouco sobre a atualidade da política brasileira, sem desprezar, obviamente, os reflexos que ela tem no âmbito internacional. E aí eu falo sobre o âmbito internacional, Rômulo, para puxar o último assunto dessa nossa conversa, porque aí a gente vai falar sobre o Duplo Expresso e depois ler superchat para encerrar o programa. Tem sido comentado com muita intensidade esse acordo do Bolsonaro com Israel para a transferência da embaixada. E é impressionante como a cegueira política faz com que as pessoas desprezem a história. Porque, Rômulo, o que está acontecendo com o Brasil na imagem internacional foi construído com muito tempo de trabalho. O Itamaraty foi considerado durante muitos anos, assim, você que é do ramo e sabe disso, das relações internacionais, o Itamaraty foi uma das referências internacionais na formação de diplomatas. Posso dizer, Wellington, que é unanimidade que era a melhor academia do mundo, em conteste. Pois é, e hoje virou essa piada com um completo idiota. Tá? Agora, a idiotice desses caras, Rômulo, vai ganhar mais força se nós focarmos nos comentários sobre essas idiotices. A semana passada eu participei num congresso internacional de comunicação social em Angola, fui um dos palestrantes, e o meu tema foi fake news, a influência das redes sociais nas eleições de Bolsonaro e Donald Trump. Falei para um público extremamente seleto, ministros, deputados angolanos, diplomatas de outros países, e deixei claro que nos meus 30 anos de experiência em comunicação, que o Rômulo comentar o outro, comentar a fake news é que torna a fake news mais forte. Então, nós estamos vivendo uma situação onde a falta de proposta, o medo do nosso espectro, que defendemos, progressista da política, de apresentar o novo, de ousar, limita-nos o papel ridículo de narradores de tragédia. E é preciso romper com isso.
Por isso, Rômulo, você me conhece, o meu público, o nosso público me conhece, eu não sou de narrar tragédia. Eu vou lá mesmo na canela. Eu tenho marcado, e uma marcação dura de zagueiro violento, o Dedê Dallagnol no Twitter. Ele não pode twittar nada que eu vou na cola dele. Porque esse cara é perigoso. É um agente infiltrado na justiça brasileira, treinado pelos Estados Unidos da América. Muito perigoso. Muito perigoso. E o detalhe, ele é corrupto, como o Moro é corrupto e é ministro da Justiça. Temos um corrupto como ministro da Justiça do Brasil. Isso é um absurdo. E não temos movimentações políticas para que esses mitos que estão sendo criados em torno desses canalhas sejam quebrados. Então, eu faço aqui uma advertência a você que está me assistindo. Evite comentar o banal. Estão falando aí agora sobre animais sacrificados em religiões afrodescendentes. Existem espécies ameaçadas no Brasil que nós precisamos lutar a partir de agora, você que está me assistindo. São espécies muito raras. Petrobras, Eletrobras, espaço aéreo, floresta amazônica, nióbio, terras raras. Vamos salvar essas espécies, porque você estará salvando a si mesmo e a todas as outras. É isso, Rômulus. Wellington, teve esse julgamento ali no STF, eu nem acompanhei, mas parece que isso mobilizou também alguma medida dos debates, e você veja que isso não deixou de ser apropriado, se bobear, por essas milícias digitais do bolsonarismo, aproveitando o preconceito que há contra as religiões de matriz africana. Eu devo dizer o seguinte, eu sou vegetariano, parei de comer e uma das razões é a questão do bem-estar animal. Agora, é uma hipocrisia danada as pessoas quererem se insurgir contra sacrifício animal nos cultos afro, que aliás são bastante minoritários no Brasil, então até em termos quantitativos é ridícula a comparação, quando você tem todo o maltrato animal nas grandes cadeias aí, enfim, e todo mundo consumindo aí se você for olhar o que acontece nesses frigoríficos, você fica louco. Eu vejo aqui às vezes vaza vídeos na Europa, que é onde tem um controle muito mais efetivo, as coisas são do arco da velha, tanto frango como porco, como, né, ovelha, né, e cabra, como o gado ali no abate, umas cenas pavorosas. Eu tenho certeza que no Brasil não é diferente. E pelo contrário, isso eu já conversei com antropólogos, inclusive, que se dedicaram ao estudo dessas religiões, até a falecida amiga Maria Lúcia Monte, que era professora da Universidade de São Paulo, inclusive foi a orientadora do Piero Leiner, tanto no mestrado como no doutorado dele, e ela estudou muito esses temas. Ela falava da questão da sacralização. Aquele animal ele só é digno do sacrifício, a divindade, se ele for muito bem tratado. Se você tratar ele mal, ele deixa de ser. Então, o objetivo máximo é ter na fé, e eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque eu não conseguiria praticar essa religião justamente por ter o aspecto do sacrifício animal. Então, eu pessoalmente não conseguiria fazer. Agora, querer polemizar em cima disso, quando são pessoas aí que estão comendo carne ou viram os olhos para todo o maltrato animal que há na exploração intensiva do animal na indústria capitalista e ainda com crueldade mesmo que acontece em boa parte do Brasil, quantas denúncias a gente já não viu por aí, é ridículo. Agora, não deixa de ser mais um subsídio para a exploração política e diversionismo. Você fala disso, nesse momento que eles pegam isso, para usar justamente o que divide esquerda e direita. Eles querem usar essa polarização em costumes, temas morais, etc, etc. Aí pegam isso por quê? Porque, em geral, quem vai se mobilizar pela defesa da prerrogativa dessas pessoas de praticarem a sua religião e valorizar a sua herança cultural são pessoas mais ligadas à esquerda, até na sua vertente identitária, e, ao mesmo tempo, o pessoal mais Bolsonaro, eu ia falar baixo nível, mas digamos assim, de raiz, aquele pessoal é racista em grande medida e vai hostilizar essas religiões. Então não deixa de ser uma polarização que eles querem, não é à toa que isso aí tomou uma decisão, então, do ponto de vista jurídico, é banal. É banal. Até nos Estados Unidos, a Suprema Corte dos Estados Unidos já decidiu, eu acho que uma década atrás, alguma coisa, exatamente com relação a sacrifício animal com religiões de matriz africana, porque tem ali a questão lá
na Flórida, enfim, aqueles imigrados de Cuba e tudo isso, eles já decidiram isso, que você não pode interferir nesse domínio. E no Brasil, então, aquilo era para ser banal, era para ter passado, mas logicamente é mais uma oportunidade para polarizar e para tentar fazer. E a gente morde a isca também, assim como mordemos nessa história de comemoração. É algo complicado, não dá para a gente ignorar totalmente a provocação. Porque a pessoa fala, como vocês querem que a gente age? A gente vai denunciar esse pedido deles para que seja comemorado? A gente pode fazer. Agora, por que não a gente faz o combate só de fundo, de falar, olha aqui quantas pessoas foram torturadas, a ditadura foi um absurdo e tal, mas por que, ao mesmo tempo, não precisa deixar de fazer, mas por que a gente também não se propõe a fazer a meta-discussão, discutir o segundo, o terceiro grau, falar por que está sendo feito politicamente esse recurso esse agora? É para mascarar o quê? Por que essas pessoas fazem isso agora? Qual é o seu objetivo político imediato fazendo isso? Não, a esquerda sempre se recusa, ela sempre reage, aí você pode discutir, é conveniente, não é conveniente? Ok, se a escolha é reagir, responder de fundo, faça isso. Mas por que não fazer junto um questionamento sobre a exploração política disso para o diversionismo? Isso é algo que vai até o fim nos levar aqui, Wellington, no Duplo Expresso. A gente faz questão de fazer esse alerta e vamos continuar fazendo até o fim, por mais que isso incomode pessoas por aí que são doidas para entrar naquela operação de pinça entre a grande imprensa e o Piguinho, a globosfera, como você batizou, Wellington Calazans. É isso aí, Rômulo Maia. Você está assistindo ao programa Duplo Expresso de domingo, seu programa de debate. Estamos chegando na parte final, e quando a gente fala final, não vai demorar, não termina assim de uma hora para outra. A parte final é só porque é o último bloco do programa mesmo, mas a gente promete que acaba. Tá? O programa de hoje começou na primeira parte com a entrevista espetacular, não pelos entrevistadores, mas pelo entrevistado, obviamente, o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, que vai assumir agora em abril, Domingos Simões Pereira. A segunda parte do programa, a análise da atualidade política. E agora a gente vai para a parte de conclusão do programa, que é a leitura do superchat, e também antes a gente vai falar sobre o Duplo Expresso. Como vocês viram, eu fiquei ausente do programa por motivos profissionais. Então, essa ausência não significa que eu saí do Duplo Expresso, que eu deixei o Duplo Expresso, não, muito pelo contrário. Eu quero fazer um Duplo Expresso ainda melhor, um Duplo Expresso ainda mais forte. Então, diante dos novos desafios profissionais que todos nós da equipe do Duplo Expresso iremos assumir, nós iremos manter aí com muita raça do Rômulo Maia o programa matinal. Eu havia até anunciado que faria um programa noturno, mas não vai ser possível fazer isso. Em contrapartida, nós vamos ter vídeos dos nossos comentaristas com textos diariamente de diferentes comentaristas, novos comentaristas e também convidados para que façam vídeos com opiniões pontuais sobre determinados assuntos e textos, e eu irei fazer vídeos praticamente diários, porque isso permite que, onde quer que eu esteja, eu possa fazer em qualquer horário um vídeo com um texto sobre um tema da atualidade, conversando com você. Obviamente que não vai ser com essa interatividade de chat, etc. Mas voltarei sempre aos domingos, a cada quinzena, juntamente com o professor Luiz Moreira e com o Rômulus, para fazermos juntos uma análise sobre política. Então o Duplo Expresso fica mais forte. Carlos Krebs assume o meu lugar como titular do programa matinal. Claro que uma vez ou outra eu vou apresentar o programa, ou eu vou aparecer no programa para comentar alguma coisa, e vou trazer convidados e etc. O Samuel Gomes volta para fortalecer o time do Duplo Expresso, com convidados e trazendo debates interessantes sobre a atualidade política, e teremos um time reforçado, só que não só concentrado no período da manhã, com vídeos e textos durante todo o dia, todos os dias. Então eu acho, Rômulo, que é uma mudança para melhor, é algo que nós vamos poder fazer uma oferta de conteúdos ainda mais aprofundados e dando mais tempo para os nossos comentaristas.
É isso aí, Wellington Calazans. Inclusive, a gente está tentando fazer com que algumas pessoas que dependem menos da interatividade no programa da manhã, elas possam participar dessa autonomização e serem lançados vídeos gravados ao longo do dia, um compromisso semanal, vamos dizer assim, toda quinta-feira ou toda quarta-feira, um vídeo de uma pessoa, porque algumas pessoas até queriam que alguns dos comentários tivessem mais tempo. Então, logicamente, fora do ao vivo, fora das nossas obrigações, dos nossos compromissos, aí sim há uma flexibilidade maior, a pessoa grava lá meia hora, 40 minutos, enfim, o que for necessário para passar a sua mensagem e, ao mesmo tempo, nas questões que precisam de debate, seja entre os participantes também na interação com o público, que sejam menos expositivos e mais de debate. Aí sim a gente mantém o ao vivo, mas tentando ter uma disciplina maior com o tempo. A gente tem ficado aí por volta de 2 horas, vamos tentar ficar até com menos disso aqui para frente, porque de fato é um grande sacrifício que a gente faz, e aí não sou só eu, tem a Camila Gouveia, o York, o Carlos Krebs, e agora eventualmente também entrará aí, quando eu não puder, ou quando o Carlos não puder, a Patrícia Vauquier, ou quem sabe outras pessoas também, como são o próprio João de Ataíde, para a gente conseguir manter. Foi um esforço muito grande, até a gente chegou a cogitar em algum momento de diminuir a frequência do programa da manhã, ou então que ele deixasse ser ao vivo e fosse gravado, mas a gente fez um compromisso, aí estamos redobrando o nosso esforço para poder manter esse espaço que a gente conseguiu consolidar. Hoje em dia somos muito gratos à fidelidade aí do pessoal e às contribuições que cada expressionauta dá para esse espaço, e aí por isso a gente quis honrar aí esse prestígio que vocês nos concederam ao longo dos últimos meses e ano, né, um pouco mais de um ano desse site, e aí por isso vamos fazer esse esforço até onde der. A gente vai continuar aqui levando, incomodando. Continuaremos sendo, Wellington Calazans, as moscas na sopa, para desespero aí do pessoal que queria ficar com a narrativa e poder ficar naquela pinça lá, piguinho, pigão, mas não, a gente vai continuar aqui agora até com mais poder de fogo ao longo do dia, aí, com mais vídeos, mais conteúdo sendo gerado, mais textos, novas pessoas chegando para comentar, enfim, antigas pessoas voltando também a comentar, que estavam aí afastadas do programa. Então, muita coisa boa vindo. Podemos dizer que agora começa a temporada 2019, né, Wellington? Depois do Carnaval. Então, o Réveillon no Brasil é o Carnaval, né? Pois é. Então, agora chega a programação. Wellington, já estou aqui com o superchat. O Gil Andrade participou, a Rita de Cássia Ângelo também falou: obrigada, Domingos Simões Pereira, da Guiné-Bissau. Parabéns, Duplo Expresso. A Adriana Oliveira participou e falou: consegui pegar vocês antes de dormir e tive a grata surpresa. Pô, dormir? Mas então deve estar aqui na Europa. Não pode, deve estar no Brasil. Aqui no Brasil são agora o quê? São 6 da tarde agora? 6 da tarde, porque são 11 aqui, 11h03, 6h03 são no Brasil. Então deve estar em algum outro lugar do mundo o Adriano Oliveira. Ele falou: consegui pegar vocês antes de dormir e tive a grata surpresa de ser justamente no retorno do WC. E como se não bastasse, ainda com a presença de um convidado especialíssimo. Saudações. É vizinho meu, saudações bernenses. Ô, Adriano Oliveira, manda aí um e-mail com seu contato para contato@duploexpresso.com para a gente bater o papo, de repente marcar de tomar uma cerveja aqui. Ele mora aqui em Berna, então tá certo. Realmente, eu também daqui a pouco estou indo dormir, que senão amanhã não tem condição de apresentar o programa. Porradão Edi participou e falou: time completo do Duplo Expresso. Rafael Santos participou e falou: Bolsonaro aguenta até o final do ano? A pergunta. Não tem como saber isso aí. Só falando em religião de matriz africana, só o pessoal jogar búzios aí, alguma coisa aí. Infelizmente não tem como saber. Isso está além para o nosso desespero, isso está além da nossa capacidade até de ação, e em grande medida, por culpa das nossas lideranças, estamos todos espectadores, sabe? Vai Mourão, fica Bolsonaro, enfim, em grande medida estamos espectadores nessa. Francisco Arthur da Silva Vecchia participou e falou: viva Duplo Expresso, viva Wellington. Dória extingue Projeto Guri e atinge mais de 60 mil crianças lá na cidade de São Paulo. É isso, Wellington Calazans. Ô Rômulo Maia, agora tem umas verdades que precisam ser ditas aqui sobre o Duplo Expresso antes da gente se despedir, né? Eu já apareci aqui no programa sobre o sequestro de Carlos Krebs, que foi pago o resgate com Peppa Coca e outras guloseimas suecas. E também eu tenho que dizer que Carlos Krebs fez um complô com York, e agora eles me rotularam de cirandeiro, porque eu estou fazendo as músicas com Leonardo Lobo. Inclusive, a música foi lançada na quarta-feira aqui na página, mas entrou no ar na televisão sueca, no Öppna kanalen, aqui na sexta-feira, com legenda em inglês. Eu não sei se o programa já foi
traduzido, se já está tudo ok para ser publicado, mas foi um programa na sexta-feira muito interessante. Deixa eu dar uma atualização sobre isso, Wellington. Nosso amigo Eric Oliveira, que faz as traduções, ele mandou mais uma hoje, então estou com dois programas antigos para colocar, e aí fica um pendente ainda e depois dessa semana. Então, amanhã eu devo publicar 2 programas em inglês, então você que está esperando para poder mandar para seus amigos estrangeiros saberem o que ocorre de fato no Brasil, essa semana a gente deve ter 4 programas, então 2 no início da semana e 2 mais para o fim da semana, Wellington. Pois é, e o programa aos domingos será às 16 horas de Brasília, então que fica aí esse compromisso, que 16 são 21 horas daqui da Europa, não é isso? Exatamente. 16 horas de Brasília, o programa do domingo. Das 6 da manhã de Brasília continua, é mantido, às 6 da manhã. Agora vamos podendo dormir tarde, até tarde, porque vai ser 11 da manhã daqui, que maravilha. E, Rômulus, eu tinha pedido para você, eu mandei um link, enquanto o domingo Simões Pereira estava sendo entrevistado, de um dos programas eleitorais da campanha. Eu queria que você colocasse algumas imagens, só para confirmar aquilo que eu falei. A popularidade. Gente, Rômulus. Assim, por onde o Domingos passava, era uma multidão, era uma coisa impressionante, era muito bonito de se ver, sabe? Porque a gente que sabe que há um avanço em todos os países praticamente para que a política perca a força, que o povo se desanime com a política, aí a gente testemunhar, e olha que eu estava lá assistindo mesmo, acompanhando de perto, né? Vi esse sentimento popular em torno da figura do Domingos Simões Pereira, e essas imagens são muito bonitas. Eu gostaria de dividir essa emoção que foi vivida lá, pessoalmente, né, por mim, pela Camila, a nossa produtora, que também estava lá, e até mais do que eu, porque eu ficava muito dentro de ilha de edição, gabinetes, reuniões, essas coisas. Eu estava com a parte mais de estratégia e Camila com a parte mais da produção e execução. Então, ficou uma coisa muito bonita mesmo, Rômulus. Não pelo programa em si apenas, mas pela força popular. Então, eu queria que você colocasse isso, e também um pedacinho da música aí, né? Tá lá na página. A gente poderia encerrar o programa ouvindo um pop rock aí radicalíssimo do Leonardo Lobo, a voz de Leonardo Lobo lindíssima, e os arranjos, todos os arranjos de todos os instrumentos do Leonardo Lobo. E eu fiz mais uma letra lembrando sobre os perigos da Rede Globo para a democracia brasileira. Nesse caso, dessa música, eu destaco o compartilhamento de conteúdos da Globo por parte de pessoas que se dizem do espectro progressista da política brasileira, o que só credibiliza a Globo, e ela usa essa credibilidade que é conferida a ela da maneira que lhe convém, no momento em que a gente precisa de uma imprensa isenta. Isso é um grande erro. Política não se faz só no período eleitoral. Então, essa letra faz essa crítica, é uma advertência, na verdade. É isso, Rômulus. É isso aí, Wellington Calazzo. Já está no ponto aqui, mas eu queria dizer o seguinte: você que ouvir a música depois, primeiro eu vou colocar o programa lá do PAIGC para a gente ver essas imagens. Algumas eu já conheço, então sei bem da importância da gente ver esses exemplos. Mas se você quiser saber um pouco mais dessa música, o João de Ataíde e o Sama falaram bastante da parte técnica, tudo que eles depreenderam da letra e da parte instrumental. Então ficou bem legal o comentário deles no programa de sexta-feira, com uma introdução aí muito legal, e a gente mostrou, né, no programa de sexta a nova música. Mas vamos primeiro aqui ouvir o programa do PAIGC para vocês verem que impressionante que é. Vamos lá, cortar a imagem aqui. Vambora. Inakumsagosi, tempo da antena de PAIGC e força de povo. Mantenha a irmandade. Nós temos contagem regressiva para dia 10 de março, coração na bate, para voltar no terceiro quadrado PAIGC. Na tudo canto de terra, vontade e só um som. Vota no terceiro quadradinho. Jodido,
Viva PAIGC! Viva setor de Foroiá! Viva aqui! Viva! Futuro de primeiro-ministro dia 11 de janeiro de 1950. Com uma manifestação de AOS e votação de dia 10 de março, e na vai representar a reconciliação definitiva entre PAIGC com a população de Sul, que berço de libertação. Viva a população de Sul! Viva a população de Tombali! Em termos de infraestrutura, objetivo que o PAIGC fixa: ir construir 1000 quilômetros de estrada durante 4 anos. E centro de construção de que estradas e na sede do Sul. Naquela parte de Guiné que produção tem. Entende agora que infraestrutura deve ter. Portanto, Tombali tem que ser o centro do país. A hora que o PAIGC ganha a eleição no dia 10 de março, Balantas que ganha a eleição sim. Porque a mim sobrinho de Balantas. A mim sobrinho de Balantas. Porque dia 10 de março, vou não votar na PAIGC, filho de Balantas que nasceu do primeiro-ministro, para mostrar-lhes como há centro de desenvolvimento a sede na região de Tombali. Viva a região de Tombali! Viva Sul de Guiné-Bissau! Viva desenvolvimento! Viva a democracia! Meus irmãos, obrigado. Vota PAIGC. Minha irmã, que como tá fácil se eu entrar na toca-toca, bolha só o maior lá dentro. Mas aquilo agora ia acontecer. Vi na visão. Eu vi. Olhar a Manotene no futuro primeiro-ministro, Domingos Simões Pereira. A mim me se passou por uma coisa só. Que é que não preparar para a nossa saúde? Qual plano que tem para a nossa saúde de nós? Obrigado, irmão. A mim também, a uma oportunidade de estar na transporte para poder ir. Ô Rômulo, não sei se minha voz está no ar aí também. Então, você pode. Você pode até dar uma pausa no vídeo aí. Eu acho que já está interessante. Acho que já foi suficiente. Então, de volta aqui para a gente, né? Essa parte que nós decidimos colocar o Domingos Simões Pereira dentro de um toca-toca. Toca-toca o que é? Um transporte coletivo de lá, que são vans. Tá? Porque, como falamos aqui na entrevista com ele, em momento algum os adversários foram citados. Tá? Só que começaram a dizer que ele era elitista, que isso e que aquilo. Aquela coisa que... Então, para não pegar... Eu conversei lá com a equipe de estratégia da campanha e fiz, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma coisa, o símbolo mais popular mesmo, assim, da capital do país, porque isso influencia todos os outros centros urbanos do país, e vamos explorar isso. E esse símbolo eu identifiquei como sendo esse toca-toca, como chamam, esse transporte coletivo. Então, foram 15 minutos de gravação e fizemos 5 programas. Então, foi uma coisa muito boa, porque colocamos uma equipe interessante para conversar com ele sobre assuntos políticos, educação, transporte, saúde, emprego, e dentro desse ambiente que as pessoas estão todos os dias ali. Então, foi uma coisa muito interessante na campanha, e que mereceu assim o envolvimento de todos ainda mais com as questões políticas, sem a necessidade de dar resposta aos adversários, dando voz e vez a fake news e outras coisas. Então, é por isso que eu digo, o debate é indispensável, e trazer a informação é mais importante do que ficar batendo boca. Então, essa estratégia funciona em qualquer lugar,
e certamente irá funcionar em outros lugares se aplicada com a devida adaptação às realidades locais. Então, Rômulo, eu acho que está suficiente aí de imagem de Guiné-Bissau, foi apenas um dos programas eleitorais produzidos para televisão e foi, como eu falei, uma experiência para todos nós, como o Rômulo falou, que se sentia parte da campanha, porque virava e mexia, ele era inundado assim, pelas informações de Guiné-Bissau, através principalmente da Camila, que estava cuidando mais da... Eu só não consegui aprender crioulo, Wellington, então umas partes do programa a Camila vai ter que me traduzir para mim depois. A Camila vai legendar aí. Então foi muito interessante. Eu quero também dar os créditos aí do programa para o meu grande colega Zé Limansu, que foi para lá comigo para fazer as edições e trabalhou comigo desde a Guerra de Angola e tudo, uma pessoa profissional qualificadíssimo e que fez um bom trabalho na composição dos programas de televisão. Então, dito tudo isso, acho que essa experiência que tinha que ser partilhada mesmo aqui com os colegas, com os expressonautas também, ela cumpriu essa missão. Eu tenho uma honra muito grande de fazer parte desse time do Duplo Expresso e eu tenho certeza de que o trabalho será fortalecido nesse novo formato, o que é a nova tendência da internet, o on demand, que são conteúdos que você pode acessar a qualquer momento, mas sem perder o programa matinal no horário fixo, live, com o Rômulo, com opiniões sempre brilhantes, e o Carlos Krebs, que dispensa comentários, uma pessoa de inteligência singular, e a Patrícia Vauquier também, que vai entrar não apenas como comentarista, mas também como apresentadora. Então, e amanhã, Wellington, amanhã teremos Felipe Quintas e também a Doroteia Kremer, professora de psiquiatria e vizinha do Carlos Krebs em Pelotas. Então, um programa imperdível a partir das 6 da manhã. Então, veja só, com essa oferta de comentários, com esse nível de debate, agora depende de você que está me assistindo fazer a sua parte. Eu costumo dizer aqui, repito, a idolatria atrapalha a resistência. Essa frase não é minha, mas eu adotei como sendo uma frase minha e eu peço a você que no lugar de ficar idolatrando, chamando qualquer banana de guerreiro, faça a sua parte, seja você o guerreiro das causas que você acredita, para que possamos encontrar a necessária e urgente solução para esse avanço contra o Brasil, para que possamos encontrar essa vacina, a cura e o resgate da democracia e da alegria, né, no Brasil e entre os brasileiros. Eu acho que por hoje é tudo da minha parte. Rômulo, mais uma vez, obrigado a toda a equipe, a você que assistiu, compartilhou, curtiu a página, continue fazendo isso, mesmo assistindo ao programa gravado depois. Convido os amigos para curtir as páginas, compartilhar, aumentar a audiência e fazer do Duplo Expresso um canal ainda mais forte. Estamos crescendo, para desespero de alguns, para alegria de muitos, e vamos vencer. Rômulo, aí fica um pedacinho da música. Muito obrigado, um grande abraço. Vamos encerrar com a música, então. Mais uma aí que vocês acertaram. O Wellington Calazans, você na letra e o Leonardo Lobo na composição. Ficou excelente. Eu tinha ouvido só... Aliás, tem que mandar o MP3, porque agora o Duplo Expresso está no Spotify. Então tem que subir o MP3 para o Spotify. Vou criar uma lista lá no Spotify, né, das 3. Aí a gente vai completando ao longo do ano o álbum lá, até a gente ter e a próxima música já no próximo domingo já vai estar pronta, assim, pelo menos a parte bruta da próxima letra, que é para mim, assim, foi a coisa mais espetacular que eu já escrevi em termos de música na minha vida, assim. Eu realmente estava ansioso por esse momento. É uma música que fere aos padrões comerciais, vai ser uma música no estilo Eduardo e Mônica, no estilo faroeste caboclo, gigantesca, assim, porque é uma saga mesmo. Sem refrão, com dividido em quatro diferentes fases, lembrando aquele estilo Pink Floyd, lembrando o próprio Queen, né, que deu origem agora ao filme, e é uma música grande, mas com a letra que eu, ouvindo In the Ghetto, de Elvis Presley,
eu vi imagens assim que eu vi no Brasil, na minha infância e adolescência, que eu vi em Angola, que eu vi em diversos países que eu passei, e eu não poderia deixar de falar sobre as pessoas que moram em condição de rua, né? É assim que fala, em condição de rua. Então essa música é para esse pessoal, que o nome da música é Na Manhã Cinza, que vai ser a próxima música desse projeto aí com Leonardo Lobo, espetacular. Ele que é cego dos olhos, mas que tem uma visão incrível. Ele enxerga muito mais do que muita gente boa por aí, Rômulo. Agora a música, o Futuro Sem Dor. Essa era outra. O Futuro Sem Dor, é a segunda música. O Futuro Sem Dor. A terceira, porque na verdade teve a marchinha ali de carnaval, que a gente não contou como do projeto, foi só uma brincadeira, né, a marchinha do Mourão e tal. Mas o Futuro Sem Dor. É isso aí, Rômulo. Um abraço. Impedidos de pensar. Mesmo quando é gritante a diferença entre a mentira e o real, repetem cegamente como se fim do mundo fosse. Fogem do debate como o da cruz. Fogem do debate como o da cruz. Fogem do debate como o da cruz. O anjo do mal. Debater o que vem depois faz nascer o futuro sem dor. Sem dor, o futuro sem A Globo passa, comentam, a mentira aumenta, mas debate como o da cruz. Fogem do debate como o da cruz. Fogem do debate como o da cruz. O anjo do mal. Debater o que vem depois faz nascer o futuro sem dor. Sem dor, o futuro sem dor.
Duplo Expresso. Não estava aberto aqui o microfone. Como eu dizia, a gente encerra aqui o programa desse domingo. Voltamos amanhã às 6. Mas antes de nos despedirmos, o último superchat que chegou do Gilberto Rufino, que falou o seguinte: ele queria que mandar no superchat para apoiar o programa, não o valor que ele mandou, mas um auxílio moradia do judiciário. Pô, Gilberto Rufino, imagina se cada superchat desse fosse um auxílio moradia do judiciário. Aí a gente ia conseguir dar dor de cabeça maior ainda aí para esse pessoal. Muito bem, encerramos aqui então, encontramos você, caro expressionauta, amanhã a partir das 6 da manhã. Até lá.